Muita luz para você, meu amigo, minha amiga, paz do Senhor Jesus, Shalom Donai. Se tu uma grande bênção, que as bênçãos do Senhor lhe acompanhem e siga aonde quer que você vá. Deus abençoe essa noite de maneira grandiosa, para você ter uma noite repleta de bênçãos, de milagre e muito sucesso em Cristo Jesus. Estamos participando da leitura, da meditação da Escritura Sagrada. Hoje nós vamos meditar em Mateus 20, vamos meditar Números 14 e 15, vamos meditar Números 13 e 14 e Eclesiastes capítulo 10. Vamos comigo? Que o Espírito Santo de Deus possa te guiar e te direcionar nesse momento, em nome de Jesus. Parábola dos trabalhadores na vinha. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário. Pelo dia mandou para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados. Na praça, ele disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Por que ninguém nos contratou? Responderam eles. E eles disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pegue-lhe o salário, começando com os últimos contratados e terminando os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados, dizendo-lhes, por último, trabalhavam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é o seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o dinheiro. Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão o primeiro e os primeiros serão o último. Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos. Jerusalém e os filhos dos homens serão entregues ao chefe do sacerdote e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, e o açoite e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. O pedido de uma mãe. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos responder eles. Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim comer. Conceder esses lugares pertence àqueles que para quem forem preparados por meu Pai. Quando os outros dos 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: você sabe que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas.
Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser primeiro deverá ser escravo, como filho do homem que não veio para se servir, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. 2 cegos recuperam a visão. Ao sair de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus, pois cegos estavam sentados à beira do caminho, enquanto ouviram falar que Jesus estava passando, e puseram-lhe a gritar, sendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou os olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Números 13, a missão de reconhecimento de Canaã. E o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos israelitas, envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram dos israelitas, são esses os seus nomes. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefone. Da tribo de Sacar, Igual, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafum. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, isso é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Azé, Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofis. Da tribo de Gade, Gel, filho de Maqui. São esses os nomes dos meus homens que Moisés enviou a missão de reconhecimento do território. Osés, filho de Nun, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés enviou para observar em Canaã, disse: subam pelos Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como a terra, esse povo que vive lá, é forte ou fraco, se não muitos ou poucos. Se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Moabe, na direção de Lebo-Hamat. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimar, Sessai, Tamai, descendentes de Enac. Hebron havia sido construído 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram ao vale de Ecol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos, e aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa de cacho de uvas que os israelitas cortavam ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão, conhecimento daquela terra. É um relatório da expiação. Eles então retornaram a Moisés e Arão e todas as comunidades de Israel no deserto de Pará, onde prestaram relatório a eles e toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram o fruto da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual vocês nos enviou, onde há leite e mel, com fartura, que estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac, e os amalequitas vivem no Negueb, e os hetitas, e os jebuseus, e os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem
perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tornamos posse da terra, certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual temos a missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes dos descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Capítulo 14, a revolta do povo. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão melhor, voltarão para o Egito. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe, voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ela nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de vocês uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste esse povo sair dentre eles, e falarão disso os habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, o Senhor, estás com o teu povo, e que vem a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais diante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Se exterminadores estão, povo, nações que ouviram falar do que fizeste, dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhe prometeu em juramento. Por isso matou no deserto. Mas agora que o força do Senhor se manifeste, a segunda promessa deste, e o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa iniquidade e rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade do povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu perdoarei conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo verá, mas como o meu servo Caleb, com outros espíritos que me seguem com integridade, farei entrar na terra que foi observar, os seus descendentes herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto, pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O castigo do povo. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão:
Até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor. Juro pelo nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pedirem. Cairão nesse deserto os cadáveres de vocês 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefone, Josué, filho de Nun. Mas quando os seus filhos, sobre os quais vocês disseram que saírem tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. E os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que os últimos cadáveres de vocês sejam destruídos no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, Senhor, certamente farei essas coisas a toda essa comunidade ímpia que o conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim nesse deserto, aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, sobrevirão. Quando Moisés transmitiu essas palavras, todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: porque vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali e vocês cairão à espada, visto que deixaram de seguir o Senhor. Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente ao alto da região montanhosa, mas nem Moisés nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que viviam desceram e derrotaram-nos e os perseguiram até Hormã. Desobediência tem consequências gravíssimas, muito gravíssimas. Nós temos que tomar muito cuidado. Amém? Capítulo de número 9 de Eclesiastes. O destino de todos. Refleti nisso tudo, cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. Que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum, o justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifício e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol, o destino de todos os mesmos. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade, de loucura, durante toda a vida. E por fim, eles juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor e o ódio e a inveja, há muito desaparecem. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração. Alegre, pois Deus já se agradou do que você fez. Esteja sempre vestido com roupas de festa. Unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com mulher quem você ama.
todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida e os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e a causa afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quanto virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos de graça e caem inesperadamente sobre eles. O valor da sabedoria. Também vi debaixo do sol exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes, um rei poderoso veio contra ela, cercou com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. Entanto, ninguém se lembrou mais daquela pobre. Por isso, pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tudo. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Amém? Sejamos em busca da purificação, da transformação, firme com o Senhor, crendo nas suas promessas, suas vidas. Tenha uma ótima noite de paz e descanso. Que Deus abençoe e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.